Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre potência elétrica. Afinal de contas, o que é potência elétrica? A potência elétrica, representada pela letrinha P, ela vai dizer o quanto de energia é consumido em um determinado tempo por um objeto. Por exemplo, sei lá, você tem um celular e você tem um celular, o seu amigo tem outro celular. O seu celular puxa muito mais energia que o celular do seu colega. E aí ele puxa mais energia e gasta muito mais tempo para recarregar. Então isso significa que ele precisa de muita energia durante um tempão, fica ali carregando um tempão. Então, na verdade, a potência dele não é tão boa assim, ok? Bom, como que a gente faz então para identificar esse cálculo que a gente realiza com a potência? Potência, letrinha P, vai ser igual então a energia dividida pelo tempo que você gasta aquela energia. A gente pode também, se a gente for mudar isso aqui de ordem, vamos supor que eu vou mandar, sei lá, o T para lá e o E vai ficar sozinho. Então eu posso ter o E, energia, igual a potência vezes a quantidade de tempo. Então, potência é quanto de energia é gasto por um objeto em um determinado tempo. Por que a gente precisa saber da potência? É super importante, principalmente para o nosso bolso, identificar a potência dos objetos. Cada aparelho vai ter uma potência elétrica diferente. Então, quando você identifica cada aparelho, assim, vai variar de marca, vai variar de tipo de aparelho. Por exemplo, o ar-condicionado tem uma potência, torradeira vai ter uma outra potência. Cada objeto tem uma potência diferente e vai depender também da marca. Então, por que a gente deve saber? Porque cada objeto vai ter uma potência diferente, logo a quantidade de energia que ele consome, que ele gasta, também é diferente. Isso quer dizer que o quanto gastamos com eles também é diferente. Quanto mais um objeto consome de energia, pior para o nosso bolso, porque a gente vai ter que pagar por essa energia que o objeto está querendo. Aí eu coloquei um exemplo aqui, né? O que será que vai gastar mais energia? Um micro-ondas ou um liquidificador? Quem puxa mais energia? Quem puxa mais energia é o micro-ondas. Só que se você usa o micro-ondas, sei lá, 30 minutos por dia, ou você liga o micro-ondas uma vez na semana, vamos supor. E o liquidificador, você liga ele todo dia, fica lá batendo, faz bolo todo dia, fica lá 10 minutos, 5 minutos batendo no liquidificador. Por mais que o micro-ondas gaste mais energia, se você usa o outro aparelho por mais tempo, dependendo da quantidade de energia que ele puxa, ele pode acabar gastando mais até do que o micro-ondas. Aí eu coloquei aqui alguns aparelhos para vocês terem uma ideia. Alguns eletrodomésticos. Nós temos aparelho de som, geladeira, ar-condicionado, chuveiro elétrico, ferro elétrico, micro-ondas, lavadora, televisor, liquidificador e cafeteira. E aqui a potência de cada um. Então, olha só. Aparelho de som, a potência é de 1000 watts. 1000 watts equivale a 1 kW. Então, 1 kW é igual a 1000 watts. Se eu tenho 2000 watts, eu tenho 2 kW. 4000 watts, eu tenho 4 kW. E por aí vai. Então, o aparelho de som, ele tem 1000 watts de potência. A geladeira, 2500. Ar-condicionado, 1.200. Chuveiro elétrico, 4.500. Então, 4.500, 1.200, 1.300, 1.585, 350 e 1.000. Bom, olhando a potência, qual deles tem a maior potência? Qual, teoricamente, gastaria mais energia se todos esses aparelhos ficassem ligados pelo mesmo tempo? Então, olha só, o chuveiro elétrico, a potência dele é altíssima, altíssima, altíssima. Então, ele gasta muita energia. Vamos supor que eu só tomo banho frio e eu ligo o chuveiro apenas uma vez por mês. Então, em uma vez por mês para tomar um banho quente, eu gasto 4.500 de potência.
Tá. Agora, vamos supor que, em compensação, a minha geladeira fica ligada 24 horas por dia. Nem vou considerar 24 porque o cálculo vai ser bem difícil. Vamos considerar que a geladeira fica ligada 10 horas só, que é mentira. Mas tá, se a geladeira fica ligada 10 horas e 2.500 é a quantidade que ela gasta em 1 hora, em 10 horas essa geladeira vai ter gasto 25.000 watts. Então, no final da história, por mais que a potência do ar-condicionado não, do chuveiro é maior, a geladeira gasta mais energia, porque ela fica ligada por mais tempo. Então vai depender. Tem um site da Light muito legal, e lá é como se fosse um The Sims. Você vai montando quarto, sala, banheiro, tudo, e ele vai te dizendo o que pode ter ali. Lâmpada, quantas lâmpadas? Chuveiro elétrico, quantos, né? Sei lá, você usa lá o secador de cabelo, aí vai colocando os objetos eletrodomésticos em cada cômodo. No final, e você põe também por quanto tempo você usa aquele objeto. Aí no final ele calcula o quanto de energia a sua casa gasta. E aí se você precisa reduzir, você olha lá e fala, acho melhor reduzir o tempo que eu fico no chuveiro. Aí aqui eu coloquei um outro exemplo, a lâmpada. A gente tem 3 tipos de lâmpadas comuns no mercado. A gente tem as lâmpadas incandescentes, as lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas de LED. Bom, tá. Vida útil dessas lâmpadas. A lâmpada de LED, ela tem, 50.000 horas de vida útil. A fluorescente, 8.000 horas. Enquanto a incandescente, 1.200 horas. Então, isso significa que qual dessas 3 vai desligar primeiro, vai queimar primeiro? Essa aqui, ó. Muito antes das outras. E aí, então, essa aqui consome muito mais rápido. Se a gente for considerar, por exemplo, sei lá, em 1 ano, dependendo de quanto você usa as lâmpadas, é como se em 1 ano você usasse uma lâmpada LED. Na fluorescente, você gastasse, sei lá, 2, enquanto aqui na incandescente, 3, 5, 10. Você gasta 10 lâmpadas incandescentes. Consumo, quanto que elas consomem de energia? A lâmpada de LED, 5 watts. Só isso que ela puxa de energia. A fluorescente, 10 watts. A incandescente, 50. Então, qual delas gasta mais energia? Essa aqui, ó. Essa aqui. Bom, qual é o custo com essas lâmpadas? Essa lâmpada aqui, ela custa R$ 5,58. Essa lâmpada aqui, isso em 10 meses. Essa lâmpada aqui, ela custa R$ 10,50. Então, você vai gastar comprando 2, R$ 10,50. Aqui, em 6 meses, você vai gastar R$ 52,40 com essas lâmpadas. Ok. Se você for comprar lá no mercado, você olha, você vê a LED fluorescente e incandescente, a incandescente é mais barata. Só que como ela queima mais rápido, você acaba tendo que comprar mais dela. O seu gasto é maior. Ela queima mais rápido, você tem que comprar mais. Gasto maior com isso. Mas ela consome mais energia. Então, mais uma vez, mais gasto com essas lâmpadas. Durabilidade. Então, uma lâmpada de LED pode durar até 10 anos. Uma lâmpada fluorescente dura até 18 meses, enquanto a incandescente dura até 3 meses. E emissão de calor, por que é importante a gente falar do calor? Porque a energia elétrica ela é convertida também em calor. Quanto mais energia sendo convertida em calor, significa que mais essa lâmpada precisa puxar para produzir luz. Porque parte ela transforma em calor, parte ela transforma em calor. Então ela tem que puxar muito para dar conta de produzir luz. Então a emissão de calor na LED é muito baixa, na fluorescente é média e na incandescente é bem alta. Falando então do aspecto sustentável do meio ambiente. A gente tem a LED sem mercúrio, ótima para o meio ambiente. A fluorescente tem mercúrio, então não é legal, porque mercúrio contamina o solo, contamina a água, contamina os micro-organismos presentes, os seres vivos e, logicamente, acaba nos contaminando também, de acordo com o que a gente come. Se tiver contaminado com mercúrio, a gente ingere o mercúrio indiretamente.
E essa incandescente, ela não tem mercúrio. Se a gente for olhar tudo no final da história, o que é mais vantajoso? A lâmpada de LED. Ela é mais cara? É mais cara. Mas em compensação, o tempo que ela demora para queimar e o quanto de energia que ela vai consumir, você vai gastar menos com ela do que com as outras. E aí, quando a gente fala então dessa potência do quilowatt, o que a gente precisa fazer? Bom, primeiro a gente fica falando de watt, a potência ela está em watt, então vamos lá, 1000 watts. 1000 watts são consumidos por por um aparelho de televisão. Aí você pega, quantas horas você utiliza? 3 horas? Então você tem que fazer 1000 watts vezes 3 horas. 1000 watts vezes 3 horas? 3000 watts. Isso em horas. Número de dias que você usa a televisão. Eu uso por 10 dias, então eu tenho até aqui 3000 watts gastos, vezes, se são 10 dias, vezes 10, 30.000 watts. 30.000 watts dividido por 1000. 30.000 watts vai dar quanto? Tira vamos colocar aqui. 30.000, tira um zero, virou 3.000. Tira o outro zero, virou 300. Tira o outro zero, fica 30. Então, em um mês, usando essa televisão, você gasta 30 kW. Para fechar, gente, quando a gente fala da potência, a gente pode falar também da intensidade da corrente elétrica que passa por ali. A gente liga corrente elétrica, intensidade da corrente e tensão. Então, a equação que a gente pode utilizar também é potência igual ao quê? Intensidade da corrente vezes a tensão dessa corrente. Aí eu pus aqui um exemplo, um ferro elétrico, potência dele, 550 watts, quanto de energia ele gasta? Ele está ligado a uma tensão de 110 volts. Quanto que seria a intensidade que fica ali passando por ele? Então, 550 watts é a potência, é o pezinho, tá ali ó, 550 watts. A tensão, 110 volts. Então, potência 550, tensão é o U. Então, no lugar do U, eu vou pôr 110. Tá faltando descobrir o I, a intensidade. 110 vai para lá. 550 dividido por 110. Corto os dois zeros, vai ficar... Esse zero que saiu aqui tá errado, ele tinha que ser cortado também. Vai ficar 55 dividido por 11. E aí vai dar em torno de 5 amperes, que é a intensidade. Bom, exercício para vocês. Eu quero que vocês coloquem em ordem de consumo. Quais são os aparelhos que consomem mais ao longo do mês? Então, ó, eu dou aqui a potência e dou o tempo que você gasta. Chuveiro, ferro, geladeira, se atentem para a lâmpada. São 10 lâmpadas. Então, a potência de cada uma é 100. Tem que multiplicar por 10 e depois por esse tempo que ela ficou sendo utilizada. Televisão, mesma coisa. Vamos ver isso na nossa próxima aula, hein? E aqui, para preencher a tabelinha também, dever de casa, preencher a tabelinha com os aparelhos que existem aqui, quais você tem em casa, quanto tempo, quantas horas esses aparelhos ficam ligados e o quanto de energia cada um deles acaba consumindo, tá bom? Bom, por um aparelho ser considerado bom, que ele pega pouca energia, ele é bom para o seu bolso, isso significa que ele precisa ter eficiência energética, ele precisa puxar pouca energia para realizar muito trabalho, para realizar aquele trabalho. Então, mesmo trabalho consumindo menos energia. Quando você tem duas geladeiras, uma consome menos energia e consegue manter gelado do mesmo jeito, isso significa que ela é mais eficiente. Os produtos que fazem isso, eles recebem esse selo aqui, que é o selo do Procel, selo de energia e de eficiência, tá bom? E aí todos os que são categoria A, eles são aparelhos com eficiência energética. Por que a gente precisa sempre buscar aparelhos com eficiência energética? Porque energia custa caro, energia polui. Então, quanto menos energia a gente gastar, menos recursos naturais a gente utiliza, melhor para o nosso bolso, melhor para o ambiente, tá? Beijo, gente! Tchau, tchau!